Gente, olha só, eu tô aqui em uma das áreas verdes mais lindas de toda Maceió, sem dúvida nenhuma. Dá até para ouvir o cântico dos pássaros de aqui e dá para perceber também um verde muito marcante, né, que é o verde da própria natureza. Mas olha só, eu quero destacar uma coisa interessante aqui para vocês. No Salmo 23, no versículo 1, diz assim: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." E o versículo 2 diz: "Deitar-me faz em verdes pastos." Veja que o versículo 2 está enfatizando que os pastos são verdes. Por isso que eu estou aqui no cenário verde, para falar com você que nem sempre os pastos eles são verdes. Por exemplo, se o pasto secar, ele não é mais verde. O pasto seco, um pasto ressequido, ele é marrom. Um pasto que não é saudável, ele é amarelo. Um pasto que não está saudável, ele não tem a cor dessa vegetação, mas ele tem uma cor ou amarelada, uma cor ressequida, marrom. Mas a Bíblia diz no Salmo 23, versículo 2, que o Senhor, o nosso pastor, ele nos guia a pastos verdes. O salmista enfatiza que os pastos são verdes, não são pastos amarelos, não são pastos ressequidos marrons, mas são pastos verdes, saudáveis. E isso é uma informação muito importante, porque o Salmo 23 foi escrito na Palestina. E na Palestina existe uma certa época do ano que os pastos secam e eles perdem a cor verde vibrante. Nem sempre os pastos ficam verdes o ano inteiro na Palestina, porque uma hora eles vão secar. Mas a Bíblia diz no Salmo 23, versículo 2, que o Senhor, o nosso pastor, ele só guia suas ovelhas para pastos verdejantes. Se o pasto estiver amarelo, ele não vai guiar suas ovelhas. Se o pasto estiver ressequido, marrom, ele não vai guiar suas ovelhas. Ele só guia para pastos verdejantes. Isso é muito impressionante, porque independente da estação do ano, independente se estiver chovendo ou não, o Senhor vai sempre guiar suas ovelhas para pastos saudáveis, verdejantes. O Salmo 23 foi escrito na Palestina e chega um momento que a estação da chuva cessa na Palestina e os pastos que estão verdes, eles começam a secar. Mas para as ovelhas que seguem o Senhor, os pastos nunca secam. Eles permanecem verdejantes o ano inteiro, independente da estação do ano. O Senhor, ele vai dar um jeito de manter os pastos sempre verdejantes. Então, independente da estação do ano, se você estiver seguindo o Senhor, o seu pastor, pode ter certeza, ele vai te guiar a pastos verdejantes. Talvez você olhe em volta e você não enxergue a possibilidade de ter pastos verdejantes por causa da falta de chuva. Mas o Senhor, o nosso pastor, ele assegura que os pastos vão ficar sempre verdejantes, independente da estação. É por isso que você tem que declarar que esse ano de 2025, os pastos vão ficar sempre verdejantes na sua casa. Porque o Senhor, o seu pastor, ele vai te guiar sempre a pastos saudáveis, verdejantes e nunca a pastos ressequidos ou pastos amarelados. Não importa a estação do ano, não importa os fatores externos, não importa a circunstância, o que importa é o que está escrito na palavra de Deus. Deus é fiel para cumprir o que está escrito na sua palavra. E a sua palavra diz que os pastos estão sempre verdejantes, independente da estação do ano. Se o Senhor é seu pastor, nada te faltará. E uma coisa que não vai te faltar são pastos verdejantes todo ano, independente da estação. Deus, ele providencia o milagre necessário para manter os seus pastos sempre verdes, assim como essa área verde aqui, ela é sempre verde o ano inteiro. O Senhor, ele vai manter os seus pastos verdejantes o ano inteiro, independente da estação.